graça e a paz do Senhor Jesus sejam para com todos nesta noite, amém? Quem está feliz aqui com o Senhor nesta noite, amém? Acabamos aqui de adorar a Deus em louvores e eu convido você agora para juntos nós meditarmos nas Escrituras. Quero agradecer de antemão aqui ao pastor Osiris Júnior, ao pastor Alexandre, pela oportunidade que me foi aqui dada hoje para trazer a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus nessa noite. Sem delongas, portanto, eu convido a todos, para não perdermos tempo, para abrirmos as nossas Bíblias em um texto muito conhecido, que se encontra no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Um texto muito conhecido sobre a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, o texto que fala sobre a tentação de Jesus. O texto diz assim: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então, o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocando-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Peço a sua atenção nesta noite para o que queremos trazer de reflexão sobre esse texto, que é muito conhecido. O nosso Senhor Jesus, depois de ter sido batizado ali por João Batista, e de ter havido aquele momento sobrenatural, em que a voz de Deus foi ouvida dos céus, e que o Espírito Santo, numa forma corpórea, desceu sobre ele, e aquela multidão pôde ver ali o Filho de Deus sendo manifestado. Ele foi levado para um momento emblemático. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado, numa das maiores de todas as tentações. O Senhor Jesus, naquele momento, foi levado para passar 40 dias sendo tentado por Satanás. No texto de Mateus, coloca esse evento ocorrendo depois dos 40 dias. No texto de Lucas, mostra que houve um momento de tentação muito maior durante esses 40 dias, até aparecer esse momento de debate de Jesus contra Satanás. O certo é que
o Senhor teve de passar por tentação como um de nós. O emblemático, o singular, o diferente, é que Jesus, nós não estamos falando de um mero humano, nós não estamos falando de apenas um homem qualquer, nós estamos falando do próprio Filho de Deus, do próprio Deus Filho, que Ele, Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, aquele que é o Deus que providencia, que mantém, que é mantenedor de todas as coisas, Ele, ao se encarnar, se submeteu à tentação como qualquer um de nós. Ele, por querer nos salvar, pelo voluntariado da salvação, pela justiça ativa, Ele se fez carne como eu e você, e se submeteu a ser tentado até pelo adversário, para que eu e você tivéssemos o maior de todos os exemplos. Por isso que nessa noite quero chamar a atenção, não apenas eu e você somos tentados, mas até o nosso Senhor Jesus passou por todo tipo de tentação. Então, o texto, ele vem nos mostrar essa singularidade, e eu não quero entrar aqui numa questão cristológica, para tentar debater como foi essa tentação de Jesus, porque se nós fôssemos falar de um assunto aqui, de união hipostática, nós iríamos falar a noite inteira, e não chegaríamos nem mesmo a tentar achar um denominador comum, porque é um assunto complexo, falarmos das naturezas de Jesus, sendo ele apenas uma só pessoa. Todavia, uma coisa é certa, ele era pleno humano, então ele em tudo foi tentado, e ele sofreu aquela tentação. Porém, a tentação de Cristo, ela é distinta. Antes de adentrarmos as lições que elas trazem para as nossas vidas, é importante entendermos, ora, Jesus ali, ele estava como um segundo Adão, porque ele não era aquele que estava, um de nós, que éramos escravizados pelo pecado, nem tinha sido ele corrompido pelo pecado adâmico, mas como um segundo Adão, ele estava sendo tentado. Mas a tentação de Cristo, diferente da nossa, nós somos tentados pela nossa natureza pecaminosa, ou por enviados do inimigo, que tenta-nos até onde nós podemos suportar. Porém, Jesus, de forma distinta, assim como Eva, ele foi tentado diretamente pela pessoa de Satanás. Ele foi tentado diretamente pela pessoa do diabo. Ele teve sim um encontro com a pessoa de Satanás. Diferente de Eva, Eva estava no lugar errado, com o propósito errado, e agiu de forma errada. Jesus estava no lugar certo, porque quem levou ele para lá foi o Espírito Santo. Jesus estava com o propósito certo, não era a curiosidade de Eva, era na verdade para salvar as nossas vidas. E ele não estava ali como Eva, desobedecendo, ele estava obedecendo à vontade do Pai, porque Deus foi quem enviou Jesus para dar a vida por todos nós. Portanto, amados irmãos, era necessário que Jesus fosse tentado, porque afinal de contas, as tentações de Jesus no decorrer de toda a sua vida, ele estava nos substituindo, porque a obra salvadora da cruz não foi apenas no momento em que Cristo ali estava derramando o seu sangue, no momento em que Cristo estava agonizando, mas a obra salvadora em nossas vidas inicia quando o Verbo se faz carne, e daquele dia em diante, ele sofre no nosso lugar. A justiça de Deus, ela é derramada sobre Cristo, como justiça ativa. Ele em tudo é tentado, mas vence, porque ele mesmo disse que venceu o mundo. Ele esmaga a cabeça da serpente, ele é quem derrota todo tipo de pecado, ele é quem cumpre a lei, ele é quem nos substitui. Por isso que eu e você somos hoje bem-aventurados diante dos olhos de Deus, porque toda a nossa condenação caiu sobre Jesus de Nazaré. Ele tinha de ser tentado.
Mas nessa noite, portanto, esse momento que o texto nos apresenta, essa tentação de Jesus, Jesus não está apenas sendo para nós aqui esse pivô salvífico, mas ele é também exemplo de vida, e é disso que eu quero, nesse sentido, é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A tentação, portanto, de Jesus é um roteiro de como eu e você, que somos cristãos, devemos proceder diante das nossas tentações. É um roteiro de como eu e você, que seguimos ao Senhor Jesus, devemos proceder diante das nossas adversidades. É um roteiro de como eu e você queremos seguir a Deus. Olhem para cá. Antes de nós adentrarmos falando sobre isso, tem pessoas que estão nos nossos templos, tem pessoas que dizem que creem em Deus, tem pessoas que dizem que Deus é bom, mas elas preferem viver a sua vida de pecado. Saiba de uma coisa, essas pessoas não conheceram realmente ao Senhor, essas pessoas realmente não têm relacionamento com Deus, porque aquele que conhece a Deus não ama o pecado, aquele que conhece a Deus não quer viver pecando, aquele que nasceu de novo não é mais regido pelo pecado, tem prazer em fazer a vontade de Deus, e as coisas, ideologias, pensamentos e filosofias desse mundo caem por terra, porque eles querem realmente fazer a vontade de Deus. Então olhem para cá, o cair não é do homem, o cair na verdade é da natureza pecaminosa, o cair na verdade é anti-humano. Nós não fomos criados para sermos pecadores, nós fomos criados para sermos filhos de Deus, então eu e você não podemos estar cedendo para o pecado. Por isso que a tentação de Jesus vai ser um roteiro para as nossas vidas. De que maneira? Peço a sua atenção, é uma mensagem instrutiva. Em primeiro lugar, como nós podemos entender que a tentação de Jesus é um roteiro para as nossas vidas? Em primeiro lugar, porque as maiores tentações que eu e você passaremos, são elas não nos momentos de angústia, não serão elas nos momentos de adversidade, não serão elas nos momentos em que eu e você estamos na pindaíba, mas as maiores tentações da nossa vida serão nos momentos em que achamos que estamos em glória. O texto começa dizendo assim: na plenitude do Espírito Santo. Jesus estava na plenitude do Espírito Santo. Tinha acabado de acontecer um fenômeno grandioso, o Messias tinha sido revelado, a manifestação visível do Mashiach, do Cristo, diante de todos, e mais ainda, a voz de Deus tinha bradado do céu e dito: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo tinha descido sobre ele. A tentação aconteceu após esse momento. Logo eu e você temos que estar preparados, porque a sua e a minha maior tentação vão ser nos momentos em que nós achamos que estamos bem, vão ser nos momentos que nós achamos que estamos vivendo o ápice das nossas vidas, serão os momentos de vitória. Ora, amados irmãos, o maior de todos os pecados não aconteceu em prostíbulo. O maior de todos os pecados não aconteceu dentro de campos de batalha, nem em antros de bandidos. O maior de todos os pecados aconteceu no paraíso, diante da face de Deus. Por isso que eu e você temos que ter cuidado, não quando estamos na angústia, não quando estamos no momento em que achamos que estamos fracos. O maior momento que você tem que ter cuidado é quando você se acha forte, cheio do poder de Deus, porque vai ser o momento que o diabo vai vir contra você.
O texto é interessante isso. A Bíblia é clara quanto a isso, porque quando estamos num momento de vitória, de glória, ficamos descuidados. Davi, enquanto esteve em guerra, batalhando, fugindo de Saul, entrando em terra de filisteus, se juntando com um bando de desbundados, conquistando Hebrom, ele estava sendo fiel a Deus. Quando não foi para a guerra, ficou no palácio, caiu. Olhamos para Noé. Noé pregou a vida inteira sobre o dilúvio. O dilúvio aconteceu, Deus salvou a família, abençoou Noé. Depois do dilúvio, Noé se embriagou. Quando olhamos para a vida de Elias, Elias foi fiel no momento em que os corvos vinham dar de comer para ele, em que ele entrou na casa de uma pobre mulher, em que ele estava sofrendo, sendo perseguido, mas depois que fogo do céu caiu, ele matou os profetas de Baal, ele andou mais rápido do que a carruagem do rei, ele caiu. Esse é o grande perigo. O apóstolo Paulo, por exemplo, fez sua primeira viagem missionária com Barnabé, cheio de autoridade, fez grandes obras e maravilhas, foi para Jerusalém, foi reconhecido pelos apóstolos o trabalho que ele fez. Logo depois disso, quando eles retornam, ele e Barnabé brigam e há um pecado ali. Tenha cuidado. A sua tentação maior vai ser no seu momento de glória. Se agora você está vivendo um momento de vitória, abra os olhos. Se agora você está vivendo um momento de delícia espiritual, de calmaria, está tudo calmo, tenha cuidado, porque o inimigo vai vir de forma sorrateira contra você. Porém, a Bíblia é clara que a presença do Espírito Santo estará com você. Jesus foi levado para aquela tentação, mas era o Espírito Santo que estava com ele. Você não está sozinho nesta guerra, você não está sozinho nessa luta, por isso você não pode dizer caí porque não tinha forças, você está revestido pelo Espírito Santo de Deus. É hora de você entender que Deus está ao teu lado, do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, também tem a árvore da vida. Para de olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal e come da árvore da vida que está ao teu lado. O crente pode vencer todo tipo de tentação. Uma segunda lição que nós vemos ainda nesse texto é que a essência da tentação de Cristo, ela é, na verdade, totalmente ligada aos fundamentos do sistema pecaminoso. Um texto joanino, 1 João, lá no capítulo 2, verso 16, todo mundo aqui conhece, fala dos fundamentos do mundo. Quando a Bíblia fala mundo, o sistema pecaminoso. Ora, a Bíblia diz que tudo que há neste mundo, no sistema pecaminoso, não é mais do que concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Satanás, ele vem com as mesmas armas, sempre elas contra nós. O diabo, sempre ele vai vir contra você com as mesmas armas, e ele vem contra o Senhor utilizando elas. Em primeiro lugar, o diabo chega apresentando a concupiscência da carne, o desejo da carne. Ora, Jesus tinha passado já 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava faminto. E Satanás, de forma sorrateira e ao mesmo tempo ardilosa, ele chega e diz: tu não és o Filho de Deus? Ora, transforma esta pedra em pão. Mata a tua fome. Transforma esta pedra em pão. Destrói esse momento seu de angústia. Transforme esta pedra em pão.
um desejo da necessidade de Cristo, que era a fome que ele estava sentindo, a necessidade de comer. Os desejos da carne, eles estão ligados desde necessidades nossas, sejam elas físicas ou psicológicas, até a desejos fúteis. Elas englobam tudo isso. E o inimigo vai vir tentando nos aliciar, utilizando esses argumentos dos desejos da nossa carne, do que nós precisamos e do que nós almejamos. Nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo vem apresentando para nós coisas que às vezes nós realmente precisamos em casa, precisamos em nossa vida, precisamos em nossa família, precisamos em nossa vida pessoal, e também desejos fúteis, sonhos, projetos humanos. Ele vem nos chamar a atenção dessas coisas, e é nisso que eu e você temos que estar vigilantes, porque eu e você não podemos estar deixando de esquecer que nós não estamos aqui para satisfazermos a nós mesmos, nós somos servos de Deus. O texto apresenta também Satanás mostrando para Jesus desejos dos olhos. Ora, o texto que eu li, mesmo havendo uma distinção de ordem entre Mateus e Lucas, seguindo a ordem de Lucas, é comprovável que quando o inimigo apresenta todos os reinos da terra, ele está mostrando para Jesus, aos olhos de Cristo, todos os desejos da terra. Ele mostra a Cristo, ele diz: eu posso te dar, só precisa você me adorar. Me adore que eu te dou, porque eu tenho autoridade aqui. Mentindo até, como Satanás sempre faz, e utilizando, inclusive, como nós vimos no primeiro caso, até parte de texto bíblico. Satanás é ardiloso, e ele apresentou para Jesus ali, aos olhos de Cristo, a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos, nada mais é do que aquilo que às vezes nós sonhamos e projetamos e ambicionamos, mas também pode ser cobiça, se transforma em cobiça, e esse é um grave perigo, porque às vezes começamos com boas intenções, mas às vezes o nosso projeto pessoal se torna tão prioridade em nossa vida, que atropelamos as pessoas, esquecemos do caráter cristão, da vida cristã, de Deus ser prioridade, atropelamos tudo pelo nosso sonho e nosso projeto, e esquecemos que não é assim. Tudo que nós temos de projeto e sonho, na verdade, deve estar debaixo da vontade de Deus. Interessante, Jesus veio para conquistar e vencer o mundo. Jesus tinha vindo para derrotar, conquistar o mundo, e conquistar do mundo um povo para a eternidade. Seria mais rápido, era só adorar a Satanás, já teria tudo. Só que Jesus deixa bem claro para Satanás, que ele não era apenas qualquer um ali. Jesus, na verdade, veio para vencer. Ele verdadeiramente é o Rei dos Reis. Todas as nações não estão nas mãos de Satanás, os poderes deste mundo não estão nas mãos do diabo, todas as coisas pertencem somente a Deus. Só o Senhor é Deus quem levanta, é Deus quem derruba, é Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem dá vida, é Deus quem mata. Só o Senhor é Deus. E ainda interessante, um terceiro detalhe, sobre a ideia de soberba da vida, ou orgulho, ou vaidade. Satanás chega para Jesus, leva Jesus para um lugar alto e diz: pula daqui,
teus anjos vão te proteger. Tu não és o filho de Deus? Tu não tem poder? Mostra isso logo. Revela logo isso. Se exibe. E esse é um grave problema de muito crente hoje. Quer ser rápido demais em aparecer. Quer os aplausos. Quer o nome grande. Irmãos, todos somos tentados quanto a isso. Lembrem de uma coisa, a glória não pertence a nós. Você tem um propósito, você tem uma missão. Esqueça de olhar de um lado e do outro. Olhe somente para Jesus, olhe somente para Deus. A sua vida é para a honra e glória dEle. E ora, este orgulho pessoal, às vezes nasce apenas de uma autoafirmação sua que nós temos que ter, uma autoestima, mas às vezes toma proporções gigantescas de vaidade, de luxúria, e esse é um grave problema no nosso meio. Tudo começa com coisa pequena, com coisa simples, mas o pecado é isso, é um errar um alvo, é um quase bem, quase eu fiz o certo. É como comer é bom, mas comer demais é glutonaria. Tenha cuidado, amado irmão, porque tudo começa com boa intenção. Tudo começa com bom ajuste, com boa ideia, e acaba se tornando em algo mal. É hora de eu e você lembrarmos que o diabo não pode ter espaço em nossas vidas. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora Cristo, ele vai nos trazer a lição de como vencer essas tentações. E isso é que é fantástico. A primeira lição que ele nos mostra como vencer esses tipos de tentações que eu acabei de apresentar. Em primeiro lugar, com o poder da palavra. Jesus, ele rebate Satanás em todos os momentos com a palavra de Deus. Ele mesmo sendo Deus em carne, ele mesmo tendo autoridade sobre Satanás, ele mesmo sendo o Senhor dos céus e da terra, mas ele não ousou vencer Satanás a não ser pelo poder da palavra. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente. Ah, mas eu jejuo mais do que o outro. Eu e você só vencemos o pecado pelo poder da palavra. Eu e você só vencemos agarrados com o Evangelho. Eu e você só vencemos pelo poder da palavra de Deus, que foi escrita em nossos corações pelo Espírito Santo. Não adianta você correr de um lado para o outro. É hora de você entender que é só pela palavra que nós vencemos. Aqui está a nossa espada, aqui está a nossa arma de guerra. Nós só vencemos pelo poder da palavra. Ninguém aqui é imbatível, ninguém aqui é Superman, ninguém aqui é superpoderoso, nós só vencemos pelo poder da palavra. E é interessante como Jesus vence. Ora, ele diz, diante do desejo da carne, que era a fome, naquele momento, ele diz, espera aí, mas nem só de pão vive o homem. E Mateus 4,4 diz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Cristo quis dizer aqui? Mais importante do que o material é o espiritual. Mais importante do que as tuas necessidades é ser fiel a Deus. Mais importante do que os teus desejos fúteis é estar seguindo a vontade de Deus. A prioridade na sua vida é Deus. A prioridade dos teus desejos é Deus. Enquanto que o mundo está cantando e clamando jovens para a sexualidade, para coisas fúteis desse mundo, lembre de uma coisa, é melhor ser fiel no Senhor e ter o nome escrito no livro da vida. Seja fiel até o fim, seja alguém obediente ao Senhor, se agarre a palavra de Deus, ela tem que estar quente, poderosa, dentro da tua vida e do teu coração. Ao desejo dos olhos, Jesus deixa claro para Satanás, eu não sou idólatra.
A adoração é para Deus. E quando eu falo de idolatria aqui, eu abro um leque maior, irmãos. Podemos não estar nos prostrando diante de imagens, podemos não estar nos prostrando diante de deuses, mas às vezes estamos criando os nossos próprios ídolos. Cuidado se você não está reverenciando mais o dinheiro. Cuidado se você não está reverenciando mais o seu poder. Cuidado se você não está reverenciando mais a sua ideia de fama. Cuidado se você não está reverenciando mais aos deleites desse mundo. Cuidado se você não está criando o pior de todos os ídolos, que é a si mesmo, a autolatria. A adoração pertence somente a Deus. Melhor que você desapareça que Ele apareça. Melhor que você diminua e que Ele cresça. Melhor que você não seja ninguém, mas Ele brilhe na tua vida e na tua história. É melhor ser repudiado e ter a vida eterna. Jeremias, hoje falamos de Jeremias. Jeremias é o tal para nós hoje. Jeremias foi repudiado a vida inteira pelo povo de Israel. Ninguém acreditou em Jeremias, mas ele foi fiel. Fazer a obra de Deus é isso. Às vezes ninguém vai bater palmas para você, ninguém vai estar olhando para você, mas continue fazendo, é para Ele, a glória é dele, é para Ele. E se é para Ele, você não vai brilhar, a glória é para Ele. E se você não vai brilhar, tem espaço para outro lhe ajudar. Se você não vai brilhar, tem outras pessoas que vão dar as mãos. Podemos trabalhar juntos. A honra e a glória pertencem somente a Deus. Falamos de Paulo. Paulo é o cara hoje para nós. Irmãos, Paulo foi mais perseguido por irmãos cristãos do que por pessoas de fora da igreja. Os legalistas perseguiram mais Paulo do que a própria igreja, as pessoas de fora da igreja. Paulo foi esquecido numa masmorra por todos. Por muitos era considerado um herege. Por muitos a pregação dele era mentirosa. Mas ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. A coroa de glória é reservada para ele. E olha, nós temos a mensagem do Novo Testamento quase toda. Ela foi influenciada pelo apóstolo Paulo. Eu e você, mais do que nunca, vemos Deus brilhando na vida dele. Vença a autolatria, porque a adoração pertence somente a Deus. Jesus vence a soberba da vida, mostrando a palavra, dizendo uma coisa, é interessante. Satanás diz, pula, e Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é interessante o que ele diz? Aí você diz, mas pastor, não entendi. Aplicando de forma prática para você, sabe o que Jesus disse? Deixe Deus ser Deus. A vontade não é a minha, a vontade é a dele. Eu não vou pressionar Deus, eu não vou fazer Deus fazer do meu jeito. Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é aquele meu servo ou serviçal, na hora que eu estalar o dedo ele tem que fazer. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Deus é Deus. Se Deus quiser que eu pule, eu pulo. Se Ele quiser que eu ande, eu ando. Se Ele quiser que eu viva uma vida de luta, eu vivo. Mas a honra e a glória pertencem só a Ele. Só Deus é Deus. Como você tem visto Deus na sua vida? Deus é apenas alguém que você clama no momento de sofrimento? É em campanhas mágicas, querendo forçar Deus a lhe dar, porque você comprou objetos mágicos? Ou você tem lembrado que Deus é o Senhor de tudo? Tudo está conforme a vontade dEle, tudo está no controle dEle, não cai um pardal se não for segundo a vontade de Deus, tudo está debaixo da vontade de Deus, mas uma coisa é certa, que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que lhe amam. Essa é a grandeza que nós temos. Deus é Deus. Um segundo detalhe ainda, como derrotar Satanás, o tempo já extrapolou e eu tenho que correr. Jesus
no debate com o diabo, ele não vai com meia história. Hoje tem igreja por aí, bota amarra, desamarra. O pessoal inventa coisa mesmo, viu? Jesus é incisivo com o diabo. Ele vai cortando conversa, porque ele não quer conversa com o diabo. Crente não é para estar indo atrás de brigar com o diabo, é o diabo que vem atrás de você. Mas ele é derrotado, porque eu resisto a ele e ele foge. E os seus pecados, as suas fraquezas, os seus desejos carnais, pare de estar querendo peitar, irmão, você não tem força contra as suas fraquezas. Fuja dos desejos da tua mocidade, fuja das tuas fraquezas. Se você não quer pecar, se os seus olhos são rápidos demais, fechem eles. Se a sua língua é rápida demais, tranque a boca. Se você é uma pessoa que tem as orelhinhas antenadas demais para ouvir o que não deve, saia de perto, porque é melhor ser fiel a Deus. Seja incisivo. Quem vigia nem entra em tentação. Está na Bíblia. Quem vigia e ora não entra em tentação. Talvez você está passando por lutas, irmão, porque falou demais, porque viu demais, porque ouviu demais e não sabia disso. Eu convido você, começa a se afastar dessas coisas. Santidade é isso, é eu crucificar os meus desejos, a minha carne, crucificar os meus sentidos, para eu fazer mais para Deus. Parar de pensar em coisas erradas e ociosas desse mundo, pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é honesto, que é de boa fama, se há algum valor, se há alguma virtude, é nisso que eu tenho que sair pensando. Paremos de ser crentes amanteigados, melindrosos, contudo estamos com cara feia. É hora de entendermos uma coisa: eu e você estamos aqui por um propósito, porque se não estávamos mortos, se estamos vivos, é porque Deus tem coisa ainda na tua vida. É hora de você deixar o Espírito Santo de Deus te levar e fazer o que Ele quiser de você. E eu encerro esta palavra com a última lição de Jesus, com o último versículo do texto. O texto diz assim: e tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Sabe como também nós vencemos as tentações? Entendendo que elas não acabaram. Você venceu a de agora, glória a Deus, vai vir outra. Você venceu, irmão, se prepare que vai vir outra. Por isso, não baixe a guarda. Crente tem que estar com o cinto da couraça da justiça amarradinho, que é o cinto da verdade, com a espada desembainhada, porque a guerra nossa não acabou, só vai acabar naquele dia glorioso. Eu e você temos que entender que a batalha, a guerra não acabou. Então todo dia com seu mal, todo dia com sua luta, todo dia com a sua batalha, mas saiba de uma coisa: se você está em Cristo, mesmo sendo ovelha levada ao matadouro, você já é mais do que vencedor, porque Jesus já venceu por todos nós. Que Deus em Cristo vos abençoe.